Olá, eu sou Kátia Neiva, psicóloga, orientadora profissional de carreira. Eu estou aqui hoje para conversar um pouco com os jovens, principalmente aqueles que estão no ensino médio, sobre a escolha profissional. Imagino que muitos de vocês devam estar bastante preocupados com essa escolha e eu gostaria de dar algumas dicas para facilitar a compreensão e análise de uma série de aspectos que são muito importantes no momento de escolher uma profissão. Então, eu vou começar explicando para vocês que existem dois aspectos fundamentais que são importantes na escolha da profissão. Um deles diz respeito a uma série de coisas da própria pessoa, tá? A gente chama isso de ampliar um autoconhecimento com relação a uma série de aspectos seus que vão ser importantes para direcionar essa escolha. E do outro lado, ampliar o conhecimento da realidade profissional e da realidade educativa, ou seja, profissões e estudos que levam a essas profissões. Na minha conversa de hoje, eu vou me deter em ajudar vocês a entenderem tudo aquilo que é importante, vocês revisarem, revisitarem com relação a vocês mesmos, para que vocês possam realizar uma escolha profissional consciente, madura, refletida. Então, eu vou começar por esses aspectos. O primeiro deles diz respeito a conhecer melhor as forças e fraquezas, as qualidades e os defeitos. Não gosto muito da palavra defeitos, né? Então, eu prefiro sempre usar as forças e fraquezas, né? Então, revisitar um pouco quem eu sou, como é que eu posso me descrever, né? Com certeza, todos vocês conhecem um pouco de vocês, né? Então, tentem examinar um pouco o quanto vocês conhecem, né? Como é que eu estou usando minhas forças e como é que eu estou usando minhas fraquezas, né? Quais dessas minhas forças podem facilitar a minha escolha profissional, a minha vida profissional futura e quais das minhas fraquezas podem dificultar essa minha vida futura? E pensando nas fraquezas, o que eu posso fazer para minimizar um pouco os efeitos dessas minhas fraquezas na minha futura vida profissional? O segundo aspecto são os interesses, né? O que eu gosto de fazer. E é muito importante discriminar esses interesses entre interesses profissionais e interesses não profissionais. Todos nós temos uma gama imensa de interesses, né? Mas nem tudo aquilo vai para a vida profissional. Então, discriminar o que efetivamente eu quero levar para a minha vida profissional e o que eu quero conservar como hobby, como lazer, é muito importante. Por exemplo, tem muita gente que gosta de jogar futebol, que gosta de tocar um instrumento, que gosta de cantar, que gosta de dançar, de balé, mas não necessariamente quer levar essas coisas para a vida profissional. Já outras, sim, querem fazer disso a vida profissional, né? Então, é importante discriminar quais interesses efetivamente eu quero levar para a minha vida profissional e quais eu quero manter como hobby. Um terceiro aspecto importante é fazer um levantamento das habilidades e das competências, né? O que efetivamente eu sou bom, sou mais ou menos, ou tenho deficiência. Muitas vezes a gente vê um pouco isso através do estudo, né? Quais são aquelas habilidades que eu tenho maior facilidade no estudo? É escrever, é a matemática, o cálculo, análise histórica, analisar geograficamente o país, me comunicar, ou seja, quais são as minhas habilidades mais fortes, as médias, as deficientes. Também fazer um exercício com as habilidades deficientes, o que eu posso fazer para melhorá-las, né? Então, muita gente acha, eu não tenho facilidade com tal coisa e é isso aí, ponto. Não, não é isso aí, ponto. As habilidades, elas são passíveis de desenvolvimento. Então, é muito importante que você pense o que você pode fazer para desenvolver. Hoje, por exemplo, tem muitos jovens que chegam a mim e dizem, eu tenho muita dificuldade em expor um trabalho, em falar em grupo, em liderar um grupo. Hoje você tem várias oficinas de oratória, cursos de comunicação, até fazer um curso de teatro, de desinibição, que ajuda você a melhorar essa parte verbal. Para quem não escreve bem ou acha que não tem uma boa redação ou tem uma dificuldade, tem tantos cursos de redação. Então, estar atento a essas deficiências com relação às habilidades e poder fazer algum movimento para melhorá-las. Um outro aspecto muito importante é revisitar os valores. O que são os valores, né? O que eu valorizo
tá, para a minha vida, né? Por detrás da escolha profissional, sempre tem uma escolha de uma missão de vida. Tem gente, por exemplo, que valoriza muito ajudar os outros e quer fazer disso a sua missão de vida na profissão. E vai para profissões em que permitam efetivamente ajudar essas pessoas. Outras pessoas querem embelezar pessoas, outras pessoas querem embelezar ou facilitar a vida das cidades. Outras pessoas querem desenvolver tecnologicamente uma determinada área. Né? Então, assim, o que eu quero levar para esse mundo como missão de vida? Né? Então, é muito importante revisitar e pensar isso. Que legado eu quero deixar para esse mundo? Um outro aspecto importante é pensar em que todos nós estamos sempre permeados de uma série de influências externas quando a gente toma nossas decisões. E a decisão profissional é uma decisão extremamente importante. Né? Então, tem gente que, às vezes, se deixa influenciar, dando muito ouvido e muita escuta para determinadas pessoas. Claro, as pessoas vão opinar, sim, vão opinar, principalmente pai e mãe, mas o problema é quando eu não sei o que fazer e eu acabo embarcando no que as outras pessoas me dizem. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um professor, pode ser um amigo, pode ser namorado ou namorado, ou seja, muitas pessoas vão palpitar, mas o importante é vocês triarem isso e efetivamente analisarem, mas isso é para mim? Esse é um projeto meu ou é um projeto que alguém quer que eu embarque? Né? Outra coisa é você estabelecer alguns critérios para a sua vida profissional, traçando assim, o que eu espero da minha vida profissional. E aí eu sugiro pensar em 5 critérios, né? Que são 5 aspectos muito importantes que a gente tem que pensar antes de escolher uma profissão. Aonde eu gostaria de trabalhar? Que tipo de ambiente de trabalho? Que tipo de local de trabalho? Tem gente que se sente muito bem trabalhando, por exemplo, num hospital. Tem gente que já prefere trabalhar numa empresa, tem gente que já prefere trabalhar numa escola, outro numa agência de publicidade, ou seja, em que local de trabalho? Hoje a gente passa a maior parte do dia num local de trabalho. Né? Então é muito importante que esse local seja um local prazeroso, que a gente se sinta bem, confortável, que a gente goste de trabalhar com aquela equipe com a qual nós vamos partilhar nossas ideias. Um segundo aspecto importante é com o que eu gostaria de trabalhar. Né? A gente tem vários objetos de trabalho. Né? Definir o que eu gostaria de trabalhar. Eu gostaria de trabalhar com pessoas, com animais, com plantas. Eu gostaria de trabalhar com instrumentos, eu gostaria de trabalhar com um computador. Né? Ou seja, definir quais objetos de trabalho. E junto com isso também, quais conteúdos eu gostaria que permeasse o meu estudo. Para a gente exercer uma determinada profissão, a gente tem que se preparar para ela. Né? E durante essa preparação, a gente tem uma série de estudos, né, que vão permear todo o resto da nossa vida. O que eu gosto de estudar? Eu gosto muito de estudar matemática. Não, eu não gosto da matemática, eu gosto muito da biologia e da química. Eu gosto muito do português. Né? Então, assim, quais estudos eu gostaria que permeassem essa minha futura vida profissional? Um terceiro aspecto importante é pensar na rotina de trabalho. Esse é um aspecto que a gente pensa muito pouco, né? Quanto de trabalho eu gostaria de trabalhar? Eu gostaria de ter, né? E que tipo de horário de trabalho eu gostaria de ter? Né? Tem pessoas que gostam de trabalhar num horário fixo, num horário regular, entrar às 8 ou 9, sair 5 e 6, não levar trabalho para casa, não trabalhar de fim de semana. Tem outros que já preferem trabalhar no turno, por turno, trabalhar às vezes no turno noturno, que não se importam de trabalhar final de semana. Mas o que eu quero para mim? Que tipo de rotina? E um quinto aspecto seria pensar o que eu quero que essa profissão me ofereça. Quando eu pergunto isso para os jovens, você fala assim, eu quero ganhar dinheiro. Sim, mas será que a gente só quer dinheiro? Não. A gente quer muito mais de uma profissão. O dinheiro é algo que é uma consequência e que é importante porque isso vai nortear outras coisas. Mas o que eu quero? Eu quero que essa profissão me permita ter uma estabilidade financeira, me permita trabalhar com justiça, me permita estar engajado em alguma causa de responsabilidade social ou engajado na sustentabilidade. O que eu quero que essa profissão me traga? Ou seja, com isso aí a gente traça uma série de aspectos importantes para delinear nossos critérios para a escolha profissional.
E só a partir de todo esse autoconhecimento a gente tem condições de identificar efetivamente profissões que tenham a ver com a gente, né? E essa identificação é muito importante, porque às vezes a gente está cegamente pensando em uma, duas profissões, e quando a gente faz essa visita a quem eu sou, né, a gente consegue descobrir que a gente pode fazer muito mais coisa do que a gente imagina, que a gente tem muito mais interesses e habilidades e competências do que a gente imagina, e que efetivamente a gente pode descobrir outras profissões que também podem vir a nutrir a gente da mesma forma. Então, nessa minha primeira parte, que se esgota aqui, eu queria deixar uma mensagem para vocês pararem com amor e carinho, para pensarem em todos esses aspectos que eu elenquei aqui e tentarem examinar isso com vocês e que isso facilite a identificação das profissões. No segundo momento, eu vou trazer a minha fala como vocês examinarem a realidade educativa e socioprofissional. Então, aguardem a segunda parte. Um abraço, espero que tenha sido útil para vocês.